Então, eu queria, primeiramente, dar as boa tarde a todos que estão assistindo essa live. Já temos gente aqui entrando nesse momento. Sejam bem-vindos ao Lumina Talks. Lumina Talks é um projeto da Lumina Crio. Isso é uma série de encontros, né? Que são momentos para a gente trocar ideia, para conversar, ter uns bate-papos a respeito da área de iluminação, que é a área que a gente mais é apaixonado por essa área, né? Eu sou o Marcos Rezende, eu sou Head de Marketing da Lumina Crio. Quero primeiro agradecer por você estar com a gente. Esse é o segundo episódio do Lumina Talks. O primeiro a gente fez no YouTube, né? Ele está lá no canal do YouTube da Lumina Crio. Quem quiser assistir, é um tema super bacana que a gente gravou no mês passado, com o tema IRC, reprodução de cor além do IRC. A gente estava com o Vicente também nesse vídeo e também com o Hanashiro. Foi um bate-papo super bacana a respeito das métricas de reprodução de cor que já existem, estão consolidadas e novas tendências que estão surgindo hoje em dia. Então, assim, quem quiser conhecer, quem quiser assistir, eu recomendo fortissimamente. Entra lá no YouTube para dar uma olhadinha, tá bom? No site da Lumina Crio também tem, ok? Nesse encontro, eu queria passar alguns recadinhos importantes, algumas notícias que, para quem não está sabendo, eu queria atualizar a todos, né? A Lumina Crio agora ela é uma patrocinadora ouro da ASBAI, que é a Associação Brasileira da Arquitetura de Iluminação, que é a mais importante associação do setor, que é formada por grandes light designers, grandes profissionais da área de iluminação. A Lumina Crio agora é parceira da ASBAI e ela está apoiando também o próximo evento da ASBAI, que é o Conexão ASBAI, que vai acontecer no dia 16 de maio. 16 de maio, inclusive, que é o Dia Internacional da Luz, né? Esse evento é organizado pelas ASBAI, vai reunir, vai ser um encontro com vários lighting designers, vai ser um momento de networking muito importante desse universo da iluminação. Recomendo quem está na área que procure fazer a inscrição, participar. Eles estão avisando que está acabando as inscrições, tá? Então, quem quiser mais informações sobre esse evento, entra lá no site da ASBAI, que é asbai.org, ou entra no perfil da ASBAI aqui no Instagram, que é o asbai_oficial, tá bom? Queria mandar mais um recado rapidinho a respeito do LuminaCAD. Quem não conhece o LuminaCAD, eu recomendo fortemente para conhecer, que é um plugin para software CAD, que foi desenvolvido pela Lumina Crio para ajudar arquitetos e light designers a desenvolver seus projetos de forma rápida e prática, tudo baseado em software CAD, né? Você pode inserir luminárias de acordo com as especificações do ambiente, especificação de potência, temperatura de cor, fluxo luminoso, e o sistema automaticamente calcula a iluminância e a distribuição automaticamente dessas luminárias no ambiente. Então, é super interessante. Além disso, o LuminaCAD tem um recurso que é gerar a ficha de especificação de luminárias do ambiente no formato Excel. Então, você ganha muito tempo nesse processo. Então, não precisa ficar mais fazendo tarefas repetitivas para gerar essa ficha de especificação. Lá no LuminaCAD você já produz essa ficha. Quem não conhece ainda, eu recomendo fortemente entrar, acessa luminacrio.com.br/LuminaCAD. Lá tem um formulário, você preenche o formulário e faz o download gratuitamente da ferramenta. Inclusive, também lá tem os manuais de uso e de instalação da ferramenta. Então, qualquer dúvida que você tenha, você baixa, já consegue tirar a dúvida na hora. Tá bom? Último recadinho que eu queria dar para todo mundo é que assim, a gente tem palestras que a Lumina Crio realizou no mês de abril, durante a House Decor, e essas palestras a gente gravou para vocês e elas estão no nosso canal do YouTube e também no site da Lumina Crio. São palestras que o próprio Vicente gravou, o Hugo Hanashiro também gravou. São temas extremamente importantes que eu acho que vale muito a pena vocês assistirem. A gente tem lá 4 palestras. Uma se chama A Influência da Luz no Comportamento de Compra do Varejo, do Hugo Hanashiro. E eu tenho 3 palestras do Vicente, que é uma visão da iluminação do futuro, luz e saúde humana e qualidade de luz. Quem não assistiu, corre lá no canal do YouTube da Lumina Crio. Também tem no site. O site eu tenho um link direto, que é luminacrio.com.br/palestras. Só escrever isso, você já vai direto para o site, tem lá os vídeos, só clicar e começar a assistir na hora. Ok? E vamos agora conversar, né? Eu queria começar fazendo essa reflexão
do que seria a iluminação nos próximos anos, né? A tecnologia está avançando numa escala assim, nunca vista antes na nossa história. Então, todo mundo sabe que hoje em dia a gente tem inteligência artificial, a gente tem as tecnologias, principalmente da área de iluminação, também evoluindo numa velocidade enorme, e todos nós, da área de iluminação, sempre ficamos ansiosos e preocupados se a gente realmente está sintonizado com as próximas tendências, os próximos passos que o mercado de iluminação vai dar nos próximos anos. Então, a gente está sempre buscando novos conhecimentos. Então, para isso, a gente convidou o Vicente para dar um pouco do conhecimento dele para a gente. Eu vou dar um breve currículo do Vicente, só para vocês conhecerem. O Vicente, ele também é Lighting Expert da Lumina Creo, né? Ele é engenheiro eletrônico, com sólida experiência em semicondutores, tem mais de 42 anos de experiência só na área de LEDs, né? E ele já atuou em grandes empresas do Brasil e do exterior, inclusive no Vale do Silício, na Califórnia. O Vicente é presidente da SB Luz, professor em cursos de especialização e pós-graduação, é coordenador de grupos da COBE e ABNT, nos segmentos de iluminação e autor de artigos técnicos para revistas especializadas pela SAE Internacional. Vicente, seja bem-vindo aqui pelo nosso episódio 2 do Lumina Talks. Olá, Marcos, olá a todo mundo presente nessa live. É um grande prazer estar aqui com vocês, conversando, né? Ainda mais sobre esse assunto tão empolgante, né? Que é a iluminação. E como você bem disse, a tecnologia na iluminação vem assim, crescendo muito rapidamente, né? Os LEDs, de certa forma, provocaram isso e então, é um assunto bastante interessante que eu gosto. Bom, não preciso falar, né? Só uma ressalva, você falou que eu estou 42 anos trabalhando com LED, o pessoal pode pensar que eu sou velho, né? Que eu comecei muito cedo, tá? Então, só para deixar bem claro isso. Tá? Mas, na verdade, eu sou da época que só tinha LED vermelho, né? Então, já faz um bom tempo isso daí, já, com certeza. Faz um bom tempo. Primeiro, seja bem-vindo, né? Obrigado. Eu queria começar a gente fazendo essa reflexão sobre a iluminação do futuro, como vai ser essas perspectivas, que a gente sabe que todo mundo que lida com iluminação, em especial os LEDs, sabe que a eficácia da fonte de luz é sempre a maior preocupação, principalmente quando a gente tem cada vez mais uma necessidade de aumentar a capacidade de produção de energia, mas ela não acompanha a demanda crescente do mercado, em todas as áreas, residencial, industrial, né? Então, essa demanda é cada vez maior. Dentro desse tema, eficácia, o que a gente pode esperar no futuro sobre o LED branco, que é obtido a partir da conversão de fósforo, que é o mais usado no mercado, inclusive, atualmente? Exato. Hoje eu diria que mais de que 95% dos LEDs que nós conhecemos hoje, eles são feitos a partir da luz azul, convertida em outros fótons, né, outros comprimentos de onda, para gerar a sensação de luz branca. E essa tecnologia ela foi comercialmente introduzida no final dos anos 90, com a descoberta de uma tecnologia que permitia fazer LED azul. Então, usando o mesmo processo, um processo muito semelhante ao das lâmpadas fluorescentes, só que a lâmpada fluorescente, o starter é feito com ultravioleta e não com luz visível, mas o LED normalmente usa a luz azul mais a conversão de fósforo. Essa tecnologia, eu me lembro muito bem, quando saiu o primeiro LED branco. Eu trabalhava numa empresa que fabricava LEDs, né, o componente, o diodo. A eficácia era algo como 15 lumens por watt, que é uma eficácia muito baixa. Por exemplo, é uma eficácia de uma lâmpada incandescente. Né? Por isso que elas foram banidas. Né? Mas essa eficácia veio crescendo ao longo desses últimos 20 e poucos anos. E hoje, segundo a gente vê no mercado, produto de prateleira, né, que a gente costuma falar, produto que eu posso comprar hoje, não é laboratório, nós estamos falando algo como 200 lumens por watt. O limite teórico dessa tecnologia por conversão de fósforo é 250 lumens por watt.
Então, nós ainda temos alguns anos pela frente, segundo o DOE, projeção do DOE, que é o Departamento de Energia do governo norte-americano, nós ainda ter, para alcançar esses 250 lumens por watt, nós vamos ainda ter uns bons anos pela frente. É difícil prever isso, mas, segundo eles, mais uns 7, 8 anos, nós chegamos nessa eficácia máxima, né, de 250 lumens por watt. Por quê? Eles não estão priorizando tanto a eficácia hoje em dia, e sim mais a qualidade de luz. E quando você melhora a qualidade de luz, você forçosamente piora ou deixa de crescer, né, a eficácia, você compromete o crescimento da eficácia, porque são meio antagônicos. Mas eu diria que em mais alguns anos, sei lá, 5, 7, 8 anos, essa tecnologia deve chegar no limite máximo de 250 lumens por watt. E o que vai acontecer quando ela chegar nesse platô? Ela não vai crescer mais, ela está numa curva, ela vai chegar no platô e não vai conseguir subir mais. O que acontece quando ela chegar nesse platô? O que a gente pode esperar de novos equipamentos? Então, na verdade, já tem o próprio DOE já está sinalizando com uma nova tecnologia para fabricação ou para obtenção de luz branca, né? Que é o que a gente precisa para iluminação, né? Luz branca. Essa nova tecnologia, ele já está no radar, já está no radar deles. Ainda não tem eficácia, porque é uma tecnologia que ainda está em desenvolvimento, né? Está bem embrionário, que é o que eles chamam de CM, C de casa, M de Maria, LED, Light Emitting Diode. O que é isso? Obter branco através de mescla de cores. CM é Color Mixed, né? Uma sigla em inglês. Então, essa nova tecnologia, eles já estão sinalizando, ela vem crescendo. Segundo a projeção deles, em 2030, a tecnologia de Color Mixed deve já suplementar os 250 lumens por watt, sendo que eles estão projetando um limite teórico de 320, 330 lumens por watt, utilizando o Color Mixed. Então, isso não é uma projeção minha, né? Eu me baseio muito nas projeções do DOE. Eles realmente têm um conhecimento muito grande, em função de muitos investimentos que eles fazem em pesquisa e tudo mais, e o contato com os fabricantes de semicondutores, dos LEDs, né? Então, é de se supor que essa tecnologia realmente vai vingar, e ela tem alguns outros benefícios que nós vamos provavelmente conversar durante esse nosso papo aqui. Legal, legal. Além dessa questão da eficácia da luz, tem uma outra obsessão dos profissionais de iluminação, que é sempre a busca pela cor ideal, pelo branco ideal, que mais se aproxima do padrão, do nosso padrão, que é a luz solar, né? Tem muita discussão hoje em dia sobre o espectro da luz, do controle do espectro da luz. Nessa visão de futuro sua, o que você pode nos trazer aqui a respeito desse modelo, dessa forma de enxergar o controle do espectro? Então, na verdade, essa é uma ótima pergunta, porque ultimamente, de uns, vamos dizer assim, 3, 4 anos para cá, está tendo vamos dizer, uma busca muito grande por conhecimento do espectro da luz, né? A luz, como vocês sabem, ela é composta. Quando a gente fala em luz, aqui nós estamos falando de luz branca, né? A luz, ela é composta de vários cores, né? Por exemplo, o Sol. Né? O Sol tem um número grande de cores que aqui nós representamos fisicamente, nós entendemos como comprimento de onda, porque a luz é uma onda eletromagnética, e se ela é uma onda, ela tem um determinado comprimento físico mesmo, né? Inclusive a unidade é nanômetros, metro a 10 a menos 9, né? Porque é uma ondinha bastante curta, né?
e que, de certa forma, sensibiliza a nossa retina e nós conseguimos transformar essa energia num componente fotométrico, né? Então, o espectro, normalmente, sempre foi algo congelado, né? Você pega uma lâmpada halógena incandescente, ela tem um determinado espectro. Você pega uma lâmpada fluorescente, ela tem um determinado espectro. Com os LEDs, em função de permitir arranjos de LEDs e usar a propriedade aditiva da luz, nós conseguimos dominar o espectro da luz, ou seja, nós temos condições de criar espectros de luz diferentes. E isso é interessante porque, se você pegar o Sol, por exemplo, o Sol tem infinitos espectros de luz, dependendo da hora, dependendo das condições climáticas, dependendo da posição sua no globo terrestre, dependendo da estação do ano, ou seja, são infinitos dependendos, né? Que isso faz com que o espectro da luz do Sol varie constantemente. E durante o dia ele varia constantemente também. E isso tem um impacto muito grande nos seres vivos, né? Porque nós vivemos muito em função da luz, né? No caso da luz solar. Hoje em dia, como nós passamos grande parte do nosso tempo indoor, né, em interiores, então a luz elétrica passa a ter vamos dizer, uma importância muito grande e vital, porque a luz é energia, se ela é energia, ela interage com os seres vivos, e se ela interage com os seres vivos, ela está de alguma forma promovendo alguma manifestação em mim, né, numa planta, numa bactéria, não importa. Tudo que é vivo na Terra vive em função da luz, né? Então, o conhecimento do espectro, o entendimento do espectro, para você conseguir gerar um espectro de luz na hora certa vou falar dos seres humanos, né? Durante o dia você tem um espectro de luz que promove nível de alerta, que promove produtividade, né? Atenção, e depois você tem que ter um espectro ou alguns espectros que fazem com que você inicie o processo de relaxamento, porque nós supostamente somos ativos durante o dia e relaxamos e dormimos, descansamos à noite. Então, o controle de espectro é algo muito interessante. E isso, associado a essa nova tecnologia de color mixed, que eu acabei de falar na pergunta anterior, então isso é a base de tudo, né? E a propriedade aditiva da luz, você leva tudo isso em consideração e daí você é capaz de criar espectros de luz dedicados para qualquer ser vivo e qualquer hora e tudo mais. Ou seja, tentar mimetizar o Sol, né? Lógico que é algo impossível, né? Em termos elétricos, pelo menos hoje, né? Eu não sei daqui a 200 anos como é que vai ser, mas é chegar o mais próximo possível, ao invés de você ter uma lâmpada com um espectro chapado e você estar o dia inteiro sendo iluminado por essa fonte de luz. Isso vai muito além do pensamento só de temperatura de cor. Ele extrapola, ele vai muito, mas muito longe, né? Vai muito longe, porque a temperatura de cor, ela é, na verdade, só uma referência, né? O que a gente tem que conhecer é o espectro. Só para dar um detalhe, uma lâmpada incandescente de 2.700 Kelvin, temperatura de cor, ela tem, por exemplo, na faixa do azul, ela tem algo como 2, 3% do peso do espectro de azul. E ao passo que um LED de 2.700 Kelvin, ou seja, com a mesma temperatura de cor, ele tem algo próximo a 15% de peso de luz azul no espectro. Então você vê que por aí dá para ver que o espectro é super importante, a temperatura de cor passa a ser só uma referência. Então, esse trabalho do light designer, pensando no controle do espectro, ele pode simular diferentes situações e não só para o ser humano. Então, ele extrapola, ele vai além das questões até de animais, plantas. Então, isso é plenamente possível, né? Inclusive aqui no Brasil, eu estou envolvido em várias pesquisas e vários trabalhos onde nós buscamos o que a gente chama de
uma luz circadiana, né, que é aquela luz para o ser humano, né, para promover não só o aspecto visual, mas o aspecto físico, para atender, né, não só o aspecto visual, mas atender também a necessidade fisiológica e a necessidade é, psicológica das pessoas, porque você tem que pensar na luz em três grandes pilares, pelo menos é isso que eu vejo na grande maioria dos artigos que eu estou lendo, né? Porque a luz sempre foi tratada muito em cima do aspecto visual. Ah, tem que ter tantos lux aqui, a reprodução de cor tem que ser tanto, não sei o que e tal. Isso são aspectos visuais. Mas qual é a quantidade de estímulo que a luz está te dando? Isso é um aspecto fisiológico, porque lembre, ela é energia também, né? O que ela está me causando em termos de conforto psicológico? Ofuscamento, flicker, que são aspectos que mexem com o meu bem-estar, né? Quantas vezes você entra num ambiente iluminado e não se sente bem por algum motivo? E provavelmente um dos motivos pode ser um mau projeto de iluminação, né? Usando a luz errada, no lugar errado, na quantidade errada, no espectro errado, ou seja, né? Então, aí, isso falando de ser humano. Agora, quando você vai para outros seres vivos, plantas, por exemplo, ou animais, a gente nota um aumento de produtividade significante quando você dá para uma planta a luz certa para ela, né, o espectro certo, na dose certa e no tempo certo, né, porque sempre é uma mescla entre espectro, dose, que é, vamos dizer, a intensidade, né, no caso da luz é iluminância, né, no nosso caso, e também o tempo, né? Quanto tempo você precisa ficar sendo iluminado por aquela planta. Então, a gente tem notado isso e feito vários trabalhos nesse sentido, iluminando fazendas, até aqui no Brasil, para aumento de produtividade. Nossa, fantástico isso aí. E essa seria a nova tendência, né? O controle do espectro. Nos próximos anos, o que a gente pode esperar dessa nova luz? Podemos chamar de nova luz elétrica, a nova fase da luz elétrica? E é possível, a segunda pergunta que eu queria fazer também, é possível visualizar, já conseguir enxergar possibilidades de aplicação desse controle de espectro em novos sistemas baseados nesse modelo? Sim, na verdade, sim, porque essa a luz ela tá se tornando uma matéria multidisciplinar, porque não temos dúvida de que a luz interage, né, com o ser vivo, e isso aí já está mais do que provado, e ela é energia, toda forma de energia interage com os seres vivos. Se você pegar o espectro eletromagnético, por exemplo, raio-x. Raio-x faz parte do espectro eletromagnético e tem lá um determinado comprimento de onda, que a gente não enxerga. A gente enxerga só uma partezinha desse espectro, que é o espectro que a gente conhece como espectro visível. Então, e quando você vai tirar uma radiografia, por exemplo, aquilo está, de alguma forma, está interagindo com você, porque ele consegue tirar uma foto lá de dentro sua, certo? Então, isso é uma prova de que a onda, que a radiação interage com a gente. Né? Se você vai fazer um tratamento de câncer e usa lá uma determinada um tipo de radiação, uma radioterapia, aquilo está entrando em você e está promovendo alguma interação, alguma modificação na sua estrutura molecular lá dentro, né? E a luz não é diferente disso, tá? Lógico que a luz, ela tem, dependendo da cor, por exemplo, o vermelho, o comprimento de onda é maior do que o azul, o vermelho, ele penetra mais na nossa pele. O azul não penetra tanto. Tanto que você vê quando vai fazer tratamento de que você tem algum problema muscular, alguma coisa, se usa luz vermelha ou infravermelho. Por quê? É um comprimento de onda maior que ele consegue penetrar pelas camadas da pele e vai até onde deveria ir, né? Então, hoje, eu como profissional da luz, eu interajo com médicos, eu interajo com psicólogos, eu interajo com
engenheiro agrícola, no caso de animais, né, a luz correta para os animais, para dar conforto para o animal e maior produtividade, agrônomos, ou seja, a luz está virando algo multidisciplinar, né, porque ela interage com todo mundo. Então, isso é um negócio muito bacana, porque tem uma troca de informações muito grande, e para o profissional de iluminação, isso eu diria que é primordial, né? Porque isso abre novos campos de atividade. Né? Por exemplo, você vai fazer um projeto para iluminar um prédio, né? Um andar de um prédio, um escritório, tá. Mas, de repente, você vai ter que fazer um projeto para iluminar uma fazenda. É a mesma coisa, né? Lógico. Aí a gente vai usar a parte energética e não fotométrica da luz, mas é o mesmo, vamos dizer, é muito similar. Lógico que requer estudo, requer aperfeiçoamento, mas eu acho que abre um campo grande para o profissional de iluminação, quer ele seja na parte de projeto, light designer ou arquiteto, que seja, quer seja na produção de fontes de luz, né? Então, realmente é algo bastante novo e que cada vez nós estamos cada vez mais investindo nisso. Você visualiza, então, o light designer se tornando... Muitas vezes você tem o teu light designer especializado numa área específica. Você Exato. pode dar alguns exemplos? Não, por exemplo, nós temos, como eu te falei, aqui no Brasil nós estamos iluminando algumas fazendas, né? Plantação mesmo, restrito a pivô de irrigação, mas você tem que fazer um projeto luminotécnico lá. No caso da planta, a gente não fala em lux, né? Que lux é lumen, fluxo luminoso, né? É lumen por metro quadrado segundo. No caso de plantas, a gente fala em micromol por metro quadrado segundo, porque nós estamos falando da parte energética. Mas é a mesma coisa, você está irradiando luz, você está irrigando luz na plantação, então você tem que calcular a quantidade de micromol, a área, quer dizer, é basicamente o mesmo procedimento. Né? Lógico, você tem alguns softwares especializados para isso, mas é como se fosse um projeto luminotécnico. Você vai iluminar um campo de futebol. Você tem um light designer, um arquiteto, um projetista que vai saber lá, tem que ter tantos looks, né? O ofuscamento não pode ser esse e tal. Então, a mesma coisa, você vai iluminar uma fazenda, só que aí nós não vamos falar em looks, né? Nós vamos falar em outras coisas, outros parâmetros semelhantes a lux, né? Porque planta não tem olho. Então, a lux é baseado na percepção humana, né? É uma medida fotométrica, né? Baseado na curva de sensibilidade nossa quanto à luz. Então, a planta é diferente, ela requer um espectro diferente também. Então, por isso que eu acho que requer muito estudo, mas, logicamente, tem um campo novo aí à frente. Não só da parte de produção, mas também até em outras áreas também, né? Pode estar relacionado com saúde humana, pode estar relacionado com performance em academias, e aí você pode ter diferentes aplicações, diferentes propósitos aí, que vai muito além da só da iluminação, né? De trazer o psicológico essa sensação de bem-estar. Exato, você falou um negócio interessante. Quando a gente fala de saúde humana, nós temos que mudar a nossa cabeça quanto ao projeto de iluminação, porque hoje nós pensamos, todo o projeto é feito baseado na iluminância horizontal. Né? A norma fala, tem que ter 500 lux no plano de trabalho. Isso é iluminância horizontal. No caso de saúde humana, nós não falamos em iluminância horizontal, nós falamos em iluminância vertical, que é o que está chegando realmente no meu olho. Porque eu estou aqui numa mesa, numa escrivaninha, tá bom, tem 500 lux aqui no plano de trabalho, mas quanto disso está chegando no meu olho? E isso é que é o importante. Né? E aí nós não estamos falando mais em lux fotópico, que é esse lux que a gente conhece hoje. Nós estamos falando em lux melanópico. Então, você está vendo? Tem muito campo, mas também tem muito que estudar e muito que aprender. Certo? Tem muita coisa. Inclusive, esse conceito de ciclo circadiano, Isso. né? E você consegue alinhar esse espectro de luz
com o ciclo circadiano do ser humano, para que você não tenha um ambiente a mesma luz do dia todo, né? Dependendo da situação, ou do humor da pessoa, ou do estado de espírito daquela pessoa, você pode, de repente, poderia até criar uma automação para fazer esse processo? Pode, lógico, pode. Então, você vê, lembra que eu falei que são três coisas importantes? É o espectro, é a intensidade e é o tempo, né? Então, é espectro, dose e fotoperíodo. A planta é assim e nós somos assim também. Então, quando a gente fala em luz circadiana, nós estamos falando no espectro apropriado, na intensidade apropriada, porque não é só o espectro, é a intensidade também, né? Vamos dizer, o lux, né? O lux, no caso, aí é melanópico, mas é a intensidade, e outro é o tempo, né? Quanto tempo aquele espectro você tem que estar sendo irradiado por aquele espectro. Por isso ele tem que ser dinâmico, o espectro tem que ser dinâmico. Então, é algo, não é um negócio tão simples assim, mas hoje já existem algumas métricas para a luz circadiana, tem uma métrica mais americana e uma métrica mais europeia, né? A métrica europeia é adotada pela UEL e a métrica americana é lá do LRC, do Lighting Research Center, que é Circadian Stimulus, e o outro é o Equivalent Melanopic Lux. Então ele já dá uma receita que ele fala, olha, de tal hora a tal hora é bom você ter esse espectro de luz e ter essa intensidade. E aí você vai lá com o equipamento apropriado, põe no olho do cidadão o equipamento a 45 graus, né? E mede e vê se aquela métrica está dentro, porque ali o aparelho é um espectrofotômetro, ele já mediu o espectro e já mediu a intensidade também. Então, não é tão difícil assim, quer dizer, o difícil é você projetar a fonte de luz para isso, né? A aplicação é mais fácil. O difícil é você projetar uma fonte de luz onde você consiga fazer com que o espectro seja dinâmico e seja adequado àquela hora para aquele indivíduo, naquele ambiente. Fantástico, fantástico. Vicente, se deixar aqui, eu vou conversar contigo até às 8 da noite. Provavelmente. Esse papo, nossa, mas assim, mostra que a gente tem que estar só no começo da caminhada, né? Que a gente tem que estudar muito para os próximos anos. Você, numa outra palestra, você disse que isso levaria talvez 20 anos, teria uma visão de 20 anos. Eu dividindo com você, talvez seja até um pouco antes disso, né? Essas mudanças. Na verdade, nós estamos vendo uma antecipação muito grande, né? Uma velocidade muito grande em tudo, né? Hoje, inclusive, eu estava aqui agora e falei, bom, tem ainda aqui, não, hoje já é quinta-feira, puxa vida, a semana já acabou. Parece que começou ontem a semana, né? A velocidade é muito grande, né? A base de tempo, a base temporal, de certa forma, está... Então, pode ser que isso aconteça bem antes, aconteça uma antecipação de tudo isso. Lógico que você tem que respeitar o limite da velocidade da tecnologia, né? As tecnologias, normalmente, elas têm um limite, mas como a velocidade anda crescendo muito, então, eu não duvido de nada, não, tá? Então, é aquilo lá. Tem que estar sempre ligado, sempre estudando, né? E sempre aprendendo. Coisas antigas, a gente tem que... diz que eu tenho até uma citação aqui que eu acho interessante, que não é minha, é do Alvin Toffler, que ele fala o seguinte, eu vou ler até. O analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler nem escrever, mas é aquele que não consegue aprender, desaprender e aprender novamente, né? Então, eu acho que essa frase dele, esse pensamento dele é muito pertinente, né? Porque não basta você saber ler e escrever. Exatamente, exatamente. Você já tem uma geração de profissionais agora chegando, com seus 21, 22, 23, que eles já estão no ambiente do LED, né? Já nasceram praticamente vivendo LED. E nós, mais velhinhos aqui, já vivemos a incandescente, as vapores metálicos, já vivemos as fluorescentes, né? Então, com certeza, esse conhecimento do passado ele não é jogado fora. Você tem que conhecer
e poder desaprender é um processo muito importante. Desaprender e Exatamente. reaprender é fantástico, é fantástico. Exatamente. E vai ser muitas oportunidades da gente novamente depois revisitar esses assuntos, revisitar esses conhecimentos e para a gente cada vez mais continuar produzindo conteúdo e também para que todo mundo, né, indústria, profissionais, possam se reinventar e se preparar para aquilo que está vindo nos próximos anos. Né? Isso é muito Vicente, importante. eu queria agradecer demais a tua participação, queria agradecer a quem está aqui com a gente, quem está assistindo essa live. Quero dizer que a gente vai ter mais encontros desse, ou aqui no Instagram, no YouTube, a gente vai aos poucos encontrando o melhor formato para o Lumina Talks. Se vocês que participaram quiserem propor novos temas, tiverem perguntas e quiserem mandar para a gente, podem mandar aqui nos comentários, podem mandar por direct message para a gente, que a gente vai responder prontamente, a gente consulta depois o Vicente, faz perguntas para ele e levamos essas respostas para vocês. Quero agradecer demais. Oi, diga. Aliás, Marcos, aproveitando, fazer um convite para quem está participando, né? Se um dia quiser fazer uma visita lá na Lumina Crio, porque lá nós acabamos de instalar um sistema com tela tensionada com 6 canais. Então lá a gente pode demonstrar realmente como é que é essa variação de espectro, né? Porque falar assim às vezes é difícil, né? As pessoas talvez imaginarem, né? Mas você sendo iluminado lá por várias situações onde a gente simula vários espectros de luz, e aí as pessoas sentem realmente a diferença, né, entre um espectro tal, outro espectro. Então, eu acho que né, eu gostaria de fazer esse convite para quem estiver assistindo e um dia conhecer lá, nós teremos o maior prazer de demonstrar isso, porque é algo inovador. Nós, lá nessa instalação, nós fizemos uma mescla de LEDs brancos por fósforo com LEDs coloridos, que é um degrau para aquela tecnologia nova do Color Mixer, né? Então, nós já estamos trabalhando com isso, obviamente, conceitualmente, né? Ele pode virar um produto ou não, isso vai depender comercialmente falando, né? Ele pode vir a ser um produto, mas ele está lá para, vamos dizer, em termos de conceito, para o pessoal, quem quiser passar por essa experiência, estão convidados, né? Com certeza, com certeza. Quem quiser, entre em contato com a gente aqui no Instagram, a gente marca o dia, vê direitinho, para vocês irem lá conhecer esse sistema, que eu acho que melhor do que você falar é a pessoa viver, a experiência mesmo. Perfeito, excelente. Tá certo, então, gente. Muito obrigado. Eu espero em breve a gente estar fazendo um novo Lumina Talks, edição 3. Quem quiser comentar, fazer depois, mandar sugestões, a gente está à disposição aqui para a gente conversar nas próximas vezes. Tá bom? Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Abraço. Tchau.